Bom dia, amigos da Genealogia Vale Paraíba, São Paulo. Hoje estou novamente aqui para conversar com vocês a respeito de documentação no Vale Paraíba, para aqueles que pesquisam tanto a sua ascendência portuguesa, quanto aos pesquisadores que trabalham simplesmente com genealogia. Ah, Muitos de vocês já devem conhecer alguns temas que eu vou colocar aqui, mas sempre é bom frisar, para se ter uma ideia um pouco mais clara do que acontece em termos de documentação no Vale do Paraíba, que na verdade são documentações muito esparsas. Além disso, para se pesquisar, você não procura apenas num fundo documental, num conjunto documental, você tem que procurar em outros arquivos indiretos as informações que você precisa. Isso se torna um périplo, né? E hoje quero falar especificamente de um fundo documental que são as dispensas matrimoniais da Diocese de Taubaté. Faz muito tempo que eu não vou à Diocese de Taubaté, mas já tive a oportunidade de consultar esses processos lá. Esses processos, na verdade, é bom e interessante nós fazermos um histórico dessa documentação, não só para pesquisadores, historiadores, mas também para a própria arquivologia. Esses documentos para os séculos 17, 18, 19, esses processos de dispensa matrimoniais, ou também chamado de banhos, eram realizados em São Paulo, na Cúria de São Paulo. Portanto, a Cúria de São Paulo era detentora desse acervo de dispensas matrimoniais. Ficou lá durante muito tempo, até o começo do século XX. Por volta dessa época de 1920, o arcebispo de São Paulo ordenou que se fizesse uma indexação desses processos. A maioria deles relativas à capitania de São Paulo e também alguns do Paraná, dependendo da época, século XVII, XVIII, por exemplo, estão nesse acervo da Cúria Metropolitana de São Paulo. E, posteriormente, houve a criação da Diocese de Taubaté, que foi a primeira diocese criada aqui na região do Vale do Paraíba. E por uma lei da própria igreja, com a criação de uma diocese, esses documentos, ao meu ver até erroneamente, foram transferidos para a Diocese de Taubaté. Me refiro, portanto, aos processos de banhos, né? De dispensa matrimonial. Enviados, portanto, foram desmembrados do seu conjunto original, eles foram separados, encadernados. Eu não sei se a encadernação já veio de São Paulo ou não, mas eles são processos encadernados e que estão atualmente na Diocese de Taubaté. Só que nessa seleção que a Cúria Metropolitana de São Paulo fez para levar os documentos para a Diocese de Taubaté, ocorreu o seguinte fato: muitos dos processos que deveriam estar desde o século XVIII na Diocese de Taubaté não estão. Muitos deles continuam na Cúria Metropolitana de São Paulo e parte deles na Diocese de Taubaté. Infelizmente,
se você for a Taubaté e pedir para consultar esses processos de dispensa matrimonial, você vai ver que eles começam a partir de 1838. E quando você chega lá, você precisa explicar muito bem o que são esses processos e como eles estão acondicionados, como eles se encontram. Então, eles se encontram encadernados, são volumes encadernados de processos, encadernados por ano, mas infelizmente começam a partir de 1838. Anterior a essa data, não temos na Diocese de Taubaté nenhuma dispensa nesse sentido. Explicar o porquê desse sumiço é algo assim, um tanto difícil de rastrear, coisa que ainda não foi feito ainda por parte de nenhum pesquisador, creio eu, pelo menos eu não tenho notícia disso. Se vocês tiverem, pode até nos informar, que esses processos tenham ficado em São Paulo, na verdade. Encontramos, muitas vezes, processos do Vale do Paraíba ainda na Cúria Metropolitana de São Paulo. Eu mesmo tive a oportunidade de, pelo menos um processo, encontrar lá em São Paulo, referente à cidade de Cunha. Foi um documento que escapou, talvez, da triagem que fizeram. Então, se um deles escapou, deve ter escapado vários. Então, quando você for consultar esses arquivos, esse fundo documental de Taubaté, pense que eles são a partir de 1838. E tem outro problema. Os casamentos consanguíneos eram inúmeros naquela época. O mesmo os processos por afinidade. Só que alguns volumes contêm apenas um volume. Por exemplo, 1838, só um volume de 1838. Você percebe nitidamente que estão faltando processos ali, porque eram muitos os casamentos. Então, existem falhas. Mesmo depois de 1838, você tem falhas cronológicas e, mais ainda, eu creio que tem livros faltantes nesse sentido. Então, deveriam ter 2, 3 volumes para cada ano, 1870, 1860, mas não tem. Alguns têm 2 volumes, mas é o máximo que você encontra. Eu não saberia dizer, então, portanto, onde estão esses livros, em que época eles desapareceram. Então, vai dar muito na sorte de você encontrar esses processos, né? São processos que ajudam muito e eles estão assim, eles não estão por cidade. Então você tem que ter uma ideia mais ou menos da data de casamento, se você sabe que o casamento teve dispensa matrimonial, você precisa ter uma ideia dessa data, porque os processos encadernados, eles não estão por cidade, estão todos misturados. Então, o primeiro processo é de Taubaté, o segundo é de Lorena, o terceiro de Guará, e assim por diante. Então, é preciso tomar bastante cuidado e olhar isso, né? E você identifica isso a partir das 2 primeiras páginas do processo, né? Você identifica. E você tem que ir acompanhando quando começa um processo e quando termina o outro, por estarem todos juntos.
Então, é um processo de pesquisa, dependendo do que você estiver trabalhando, é vagaroso para poder achar. E peço que se insistam e expliquem que processos são esses lá na Cúria de Taubaté, Diocesana de Taubaté, porque eles existem, acho que os funcionários devem saber, impossível não saber, mas eu já vi casos de funcionários não saberem o que é esse tipo de documentação. Tá? Claro, você vai pagar a pesquisa por isso, mas pelo menos tem acesso. Mas eu quero frisar bem também que esses processos anteriores a 1838, eles não estão na Diocese de Taubaté. A possibilidade é vocês pesquisarem no Family Circle, que tem lá disponível os índices dos processos de dispensa. Por sorte, você pode encontrar o seu antepassado, né? Ou sua antepassada, né? Os seus antepassados ali, seja século XIX, XVIII, retroagindo, portanto. Então, bastante cuidado nesse sentido, na busca desses processos que, infelizmente, eles foram, por falta de visão, eles foram tirados do seu conjunto, na totalidade, no fundo, que são os processos de dispensa, e mandados para a Diocese de Taubaté, por ser região do Vale do Paraíba. Naquela época não se tinha, hoje, o que temos a ideia de que você fazer essa dissociação, esse desentranhamento de processos, ele seja algo tão importante e tão vital para a reconstituição do próprio fundo. Então, eu creio que isso fez com que muita coisa se perdesse. Né? E outra coisa, as informações do próprio documento, eles variam muito. Os processos de dispensa, eles variam muito as informações. Muitas das vezes você acha que vai encontrar determinada informação, você não encontra. Em outros você encontra, em outros não. Então, vai muito da sorte também. E, claro, alguns são, portanto, muito sumários e outros têm informações muito mais. Eu tive a oportunidade de ver processos, inclusive das regiões de Taubaté, ali próximas a Taubaté, Pindamonhangaba, de Guaratinguetá, alguns processos também das cidades do Vale Histórico, né? Eu cheguei a consultar, encontrei algumas informações, não exatamente as informações que eu queria, mas pelo menos deu para fazer uma baliza no grau de parentesco, em que graus eles eram e quem eram irmãos, quem eram primos, enfim, é nesse sentido. Então, quem for, portanto, à Cúria Diocesana de Taubaté, tenham essa ideia de que isso ocorreu e que nós temos essas limitações quanto a esses processos. Né? Num outro vídeo falarei um pouco mais sobre os livros da Diocese de Taubaté, que inclui Pindamonhangaba, Taubaté e Caçapava também, e que vocês já devem conhecer, já devem ter consultado também, não é? São livros também muito faltantes. Existem muitos livros faltando. Então, o fato é recorrer a outros locais para tentar achar muitas dessas informações.
E muitas dessas informações elas podem estar não em documentos exclusivamente eclesiásticos, mas em documentos judiciais. Portanto, hoje esse é o meu recado para o grupo sobre as dispensas matrimoniais da Diocese de Taubaté. Muito obrigado e até a próxima.